Olá! Nesta aula 3 nós vamos falar de métodos da classe string. Sim, a classe string, que como nós falamos lá na primeira aula, string é uma classe. Por isso que eu crio int, o nome da variável, double, o nome da variável, float, o nome da variável, e int é minúsculo, float minúsculo, double minúsculo. Mas porque quando eu crio string, nome, string, a S maiúsculo, porque string é uma classe. String sendo uma classe, a classe string tem alguns métodos e nós vamos falar dos mais úteis aqui agora. Vamos lá. Observe o seguinte, eu criei uma classe aí, public class, exemplo declara string. E no meu void main eu estou criando três variáveis do tipo string. String nome, e-mail, telefone. E aí é o seguinte, eu vou dar valores para essas variáveis. Observe, nome recebe Creuza, e-mail recebe creuza2019abc@gmail, telefone recebe o telefone da Creuza. E aí eu peço para imprimir system out print ln nome, system out print ln e-mail, system print out ln telefone. Ok, é simples assim, eu estou apenas mostrando como que eu recebo o valor e como que eu imprimo. Mas vamos lá falar sobre comparação de strings, então, para a gente entender o primeiro método que vamos mostrar daqui a pouco. Se eu escrevo string nome1, nome2, e eu digo nome1 recebe Creuza da Silva, nome2 recebe Creuza da Silva também, ao comparar utilizando o símbolo de igual que nós vimos na aula anterior, sobre estrutura condicional, caso eu utilize o sinal de igual, olha, if, abro parênteses, nome1 igual a nome2, fecho parênteses, e peço para imprimir system out print ln, os nomes são iguais, e se não, eu vou imprimir que os nomes são diferentes. O que vai acontecer? Será que ele vai dizer que os nomes são iguais? Sim, funcionou. Ele vai dizer que os nomes são iguais. Então, parece que eu poderia comparar duas variáveis do tipo string utilizando o sinal de igual. Mas nós vamos provar que não. Ok? Como provar que não? Observe o seguinte. Caso eu crie a variável nome1 do tipo string e digo que nome1 recebe Creuza da Silva, mas a variável nome2 eu quero criar um objeto, já que string é uma classe, eu quero criar um objeto chamado nome2 do tipo string. Então, se eu escrever string nome2 igual a newString e passando como parâmetro Creuza da Silva, a variável nome2 também está recebendo Creuza da Silva. Mas agora, se eu comparar, se nome1 igual a nome2, será que ele vai dizer que os nomes são iguais? Funcionou? Não. Claro que ele vai dizer que os nomes são diferentes. Embora as variáveis estejam com o mesmo conteúdo, uma é o objeto nome2 e a outra variável nome1. Bom, como fazer então para eu não ter esse tipo de problema e sempre a comparação de string funcionar quando os conteúdos são iguais? Então, nós vamos usar um método da classe string chamado equals. O método chamado equals, ele vai retornar verdadeiro caso o conteúdo da string seja igual e falso caso contrário. Vamos ver como funciona? O método equals, ele recebe como parâmetro uma string. Então, veja como que a gente faz. Voltando ao exemplo anterior, eu disse que string nome1 recebeu Creuza da Silva. E eu criei o objeto nome2 do tipo string, newString Creuza da Silva. Caso, então, eu faça a comparação com o método equals, como que a gente utiliza? If, abro parênteses, nome1, ponto, equals, entre parênteses, nome2, fecha parênteses. Então, observe que equals é um método que retorna um valor, como eu já disse, verdadeiro, caso as strings sejam iguais, e falso, caso elas sejam diferentes. Desta vez, se eu fizer essa comparação com o método equals, ele vai dizer que os nomes são iguais, ok? Bom, e como ignorar caixa alta e caixa baixa? Vamos supor que eu resolva digitar Creuza da Silva com C maiúsculo e Creuza da Silva com C minúsculo. E eu quero que na comparação o programa ignore isso, letras em caixa alta ou em caixa baixa, ok? Bom, então da mesma maneira que a gente tem o método equals, tem também um método chamado equals ignore case. Então observem que a primeira
palavra é em caixa baixa, mas a segunda palavra começa com caixa alta, ignore, e a terceira também com caixa alta, case, ok? Então, equals ignore case, e aí eu passo como parâmetro a string que eu quero comparar. Então, observe, se eu disser assim, ó, string nome 1, nome 1 recebe Creuza da Silva com o C maiúsculo. String nome 2 igual a new string Creuza da Silva com C minúsculo. Bom, então se eu fizer a comparação if, abro parênteses, nome 1, ponto. Então, vou chamar o método equals ignore case, abro parênteses, nome 2, fecho parênteses do método, fecho parênteses aí da condição. Eu vou imprimir que os nomes são iguais, else eu vou imprimir que os nomes são diferentes. Então, como eu estou pedindo para ignorar caixa alta ou baixa, ele vai dizer que os nomes são iguais. Caso eu estivesse usando aí o método equals, nome 1 equals nome 2, ele ia dizer que os nomes são diferentes por causa do C maiúsculo e minúsculo. Simples assim mesmo. Tem um método também da classe string chamado concat, ou concat, alguns colegas falam concat. Concat ou concat é para concatenar string. Então, para que serve esse método? Ele junta uma string com a outra. Por exemplo, nome recebe JOptionPen show input dialog, eu peço para digitar o nome. Sobrenome recebe show input dialog, eu peço para digitar o sobrenome. Então, se eu disser que nome completo recebe nome.concat, abro parênteses, sobrenome, fecho parênteses, ponto e vírgula, eu estou pedindo para concatenar a variável sobrenome com a variável nome. Então, se eu imprimir o nome completo, ele vai imprimir o nome concatenado, ok? Simples assim. Tem um método muito importante também chamado length. Length, na verdade, é um método que vai retornar o comprimento de uma string. Então, eu estou criando aí string nome 1, nome 2, e duas variáveis chamadas tamanho. E int tamanho 1, int tamanho 2. Nome 1, eu peço para digitar o nome sem espaços. E nome 2, eu peço para digitar o nome com espaços antes e depois. Então, caso o nome seja digitado com espaços antes e depois, o length vai ficar maior. A variável nome 1 vai ficar menor do que a variável nome 2. Então, o length faz isso. Ele verifica o tamanho da string. Bom, mas aí às vezes o usuário digita espaços antes e depois e eu quero ignorar esses espaços. Observe aí. String nome, int tamanho. Se eu falar que nome recebe Eli, mas antes do Eli tem espaço e depois do Eli tem vários espaços, se eu pedir para imprimir o tamanho aí, antes de remover espaços, ele vai dizer que tem 9 caracteres, porque ele está considerando os espaços. O método chamado trim, ele remove espaços antes e depois de uma string. Então, se eu falar que nome recebe nome.trim, abro e fecho parênteses, observe que o trim não recebe parâmetro nenhum, porque eu estou dizendo que eu quero fazer trim, remover espaço da própria variável nome, e quero jogar o resultado nela. Tamanho recebe nome.length, então peço para imprimir quantos caracteres tem após remover espaços. Então, antes de usar o trim, tinha 9 caracteres, e após remover os espaços, eu passo a ter 3 caracteres. Tá? Mas cuidado que o trim ele não altera a variável, a não ser que eu jogue o resultado na própria variável, como eu estou fazendo aí. Bom, eu mostrei apenas alguns métodos da classe string, aqueles mais úteis, mas existe uma lista bem grande de métodos da classe string. Encerramos por aqui.